Meus amados, hoje eu gostaria de falar sobre dois pontos importantes que nós devemos cuidar na nossa vida espiritual, que é o pecado da indiferença e também o pecado da autoimagem. Já ouviu falar sobre isso? Autoimagem quer dizer aquela preocupação com que os outros podem pensar da gente mesmo, porque a palavra de Deus diz assim, que esta geração é comparada àqueles que, mesmo ouvindo o toque das flautas, nem tchum, né? Parece que não ouviram nada. Aqueles que ouviram lamentações, mas não choraram. Aqui demonstra essa certa angústia de Jesus, porque Jesus diz assim, João Batista veio, ele não comia e nem bebia como todo mundo, porque diz que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre, né? Alguém está servido no cardápio ou não? Gafanhoto e mel silvestre. E aí não tinha o que falar, né? Mas dizem, ele era possuído por um demônio. Agora Jesus, que comia junto com os pobres, junto com os pecadores, com os publicanos, era chamado de comilão e beberrão. Quer dizer, nem João Batista, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. E quem dirá eu, quem dirá você? Está entendendo, filho? Que às vezes a gente tem uma preocupação tão grande de querer agradar as pessoas, e talvez você se dedica tanto para que não fale mal de você, né? Pode ter certeza, você sempre vai desagradar alguém. Por mais que você se debruce para ajudar, por mais que você se empenhe, sempre vai ter alguém que vai lhe questionar. Eu vejo a angústia de tantas mães, porque elas fazem de tudo pelos filhos, e quem é mãe aqui sabe, às vezes, madrugada dentro, meu Deus do céu, aquela criança com cólica, né? Eu falo aqui das mães porque os pais ainda dormem, né? Quando a criança está doente, é a mãe que está mais preocupada. Se o filho está internado, é a mãe que vai ficar cuidando da sua cria ali. Mas depois, quando o filho cresce, às vezes o filho chega um pouco tarde, a mãe vai perguntar aonde que o filho estava. Filho, onde que você estava que chegou tão tarde? Ah, mãe, não me vem, não me vem, ó, põe até a mão no ouvido, sai sapateando, bate a porta. E as mães às vezes dizem, padre, eu fiz a vida inteira, cuidei, me dediquei tanto, olha agora do jeito que ele me trata, olha o jeito que ele me trata, padre. Mãe, nunca se arrependa do bem que você já fez, porque imagine se você então, que às vezes fez de tudo por um amigo, por um parente, fez de tudo por aquela pessoa amada, né, que você até jurou amor e fidelidade, e agora você não está tendo retorno. Filha, se a própria mãe às vezes não é recompensada naquilo que ela fez, quem dirá nós? Se o próprio Jesus, o próprio João Batista, que anunciou a vida do Messias, não foram reconhecidos. Mas esse problema de autoimagem que às vezes nós temos, parece que é quase que uma lógica interna que nós temos. Nós achamos isso, que a gente tem que agradar as pessoas. Então, se você fica sabendo que alguém falou mal de você, por exemplo, você desmonta. Se você está sabendo que, olha, tem gente que não gosta de você, pode ter certeza, se você não sabia, eu estou contando para você, com toda certeza absoluta, alguém com certeza olha para você e ou não vai muito com a sua cara, ou não gosta do que você faz, não gosta daquilo que você tem. Tem gente que tem inveja, e o pior de tudo é que não está escrito aqui, porque se a pessoa é invejosa, a pessoa que não gosta da gente, se mudasse pelo menos de cor, né, a gente poderia saber, a gente até se distanciaria, né? Olha, se a pessoa ficar com o rosto meio rosado assim, é porque tem inveja. Se der uma amarelada, é porque está com raiva. Mas isso não acontece, né? O pior é que tem gente que vem sorrindo para a gente, né? Dá aquele beijinho no rosto, com a vontade de dar uma facada no bucho, né? Tem gente que vem dar bênção para o padre, bênção, padre, dá aquele sorriso, como quem disse, se o senhor soubesse como eu não gosto do senhor. Infelizmente é assim.
Talvez pode estar exagerando um pouco, mas eu aumento, mas não invento. Cuidado, filho. Não queira agradar todo mundo. E, aliás, Deus não disse que nós temos que agradar todo mundo. Na Bíblia não está escrito isso, está? Por favor, se alguém achar algum versículo dizendo que a gente tem que agradar todo mundo, me conte, porque na faculdade que eu fiz de teologia não encontrei isso. Muito pelo contrário. Está dizendo que nós devemos fazer de tudo para agradar a Deus. Mas agradar a todos, na Bíblia não está escrito isso. Então, cuidado com esse problema de autoimagem. O Senhor está dizendo claramente, né? Essa indiferença que às vezes as pessoas têm diante do bem que a gente faz. E depois, outro pecado que nós também podemos carregar com a gente, que é o pecado da indiferença em relação às pessoas que sofrem. Olha o mundo de hoje, olha o que está acontecendo no mundo. Você está por dentro do que está acontecendo? Veja, no dia de ontem, aquele furacão que matou milhares, ou seja, centenas de pessoas, 200 e poucos mortos, crianças de uma escola lá no Japão. Isso doeu em você? Você chegou a rezar, hein? Aquele terremoto que tem devastado várias regiões, as ilhas lá do Caribe, etc., toda a América Central, né? Isso tem mexido com você? Às vezes as pessoas não rezam, não sofrem. E sabe por quê? Porque você pode até dizer assim: não, padre, não tinha parente meu lá. É por isso que não me doeu muito, né? Não tinha nenhum conhecido. Sabe, gente, às vezes a gente está vendo pessoas do nosso lado sofrendo. A gente, principalmente nós que moramos na cidade, a gente às vezes tem uma vizinha que está morrendo do lado da nossa casa, lá doente, e a gente não se preocupa de fazer uma visita, de ir lá para prestar nossa solidariedade, porque sobretudo na cidade não se tem muito essa preocupação com o vizinho, com uma pessoa que às vezes não é sangue do nosso sangue, mas somos irmãos diante de Deus. Sim ou não? Será que você tem essa consciência que nós somos todos irmãos? Sabe, eu tenho tanta saudade da época do interior, gente, porque quando eu era pequeno, que eu vivia no meio do mato, onde moram meus parentes até hoje. Sabe, gente, coisas que me chamam a atenção, porque quando chegava alguém para visitar lá em casa, a gente sabia que era só para conversar, para tomar um chimarrão. Lá havia esse costume de um visitar o outro. E sobretudo se tivesse alguém doente, era o comentário da região: está sabendo que a fulana de tal está doente? Pois é, tem que visitar ela. E a mãe ficava incomodada, enquanto ela não fosse visitar aquela mulher que estava doente lá. Todo mundo se conhecia na região, sabe? E parece que todos viravam parentes, porque quando morria um, então, meu Deus do céu, era toda a região. É claro que no interior é menos famílias, etc. Mas se eu perguntar para você se você conhece pelo menos as pessoas da rua da sua casa, o que você vai me responder? Talvez não conheça o vizinho da frente ou o vizinho do lado. Ah, mas faz só 2 meses que ele se mudou. Poxa, 2 meses dava tempo de você ir lá se apresentar, né, já que ele não veio. Mas a indiferença faz com que a gente vá morrendo, parece que solitário. A gente sempre está junto com as pessoas, mas às vezes até morrendo solitário. Eu vejo isso pelos velórios. Quando eu vou num guardamento, que eu não tenho lugar nem para estacionar meu carro, para poder rezar, eu já penso comigo: essa pessoa com certeza era uma pessoa de muitas amizades. Era aquela pessoa que se dava bem com todo mundo. Agora às vezes a gente vai a alguns guardamentos que a gente percebe que aquele gato pingado de gente. Parece que até a viúva está lá em volta da fogueira contando piada, porque não tem ninguém ali chorando, sabe? É claro que isso daqui não é um termômetro para saber se a gente era boa pessoa ou não. Mas, meu Deus do céu, me lembro que há um tempo atrás, na minha paróquia, nós temos uma capela mortuária. Uma jovem chegou lá, e no final do dia,
e foi me procurar e disse: padre, o negócio é o seguinte, a minha mãe está sendo velada ali na capela do mortuário, mas eu e meu namorado nós estamos indo embora, a gente não vai ficar aí à noite. Eu disse: não, tudo bem, mas por que você veio procurar o padre? Não, porque a gente quer saber se o senhor vai fechar a capela ou não. Eu disse: mas não tem mais ninguém lá? Ela disse: não, ninguém veio. Está só você e teu namorado no velório da tua mãe? É que meus parentes, eles moram longe. Moram longe, meus parentes. Uns moravam em Paranaguá, outros... Mas, meu Deus do céu, não vieram, não dá 200 quilômetros. Ah, não vieram. A gente até ligou para um para outro e disseram que não iam vir. Eu pensei comigo: judiação dessa mulher. O que será que essa mulher fez em vida, meu Deus do céu, para os parentes não ir? Gente, eu queria que vocês vissem a minha angústia. Porque eu cheguei na capela, cheguei lá, aí apaguei as luzes, ia fechando a capela, daí pensei comigo assim: poxa, eu acho que eu vou deixar a luz acesa, né? Porque deixar que o caixão com essa luz apagada, aí acendi a luz. Aí quando estava fechando a capela de novo, a capela é de vidro, quem passa pela rua dava para ver. Eu pensei: meu Deus, se alguém passar aqui e ver um caixão com defunto dentro, vai pensar que é visagem. É melhor eu fechar esse caixão. Fui lá, fechei o caixão, aí deixei a luz acesa. Depois pensei: não, eu acho que é melhor apagar a luz mesmo, para ninguém ver. Recolhi a coroa de flor lá para dentro. Gente, de madrugada eu tenho a mania de acordar para ir ao banheiro, tomar uma água. Acordei de madrugada, fiquei olhando para aquela capela. Por Deus do céu, me deu uma angústia tão grande, uma vontade de chorar. Eu fiquei imaginando eu naquela situação daquela mulher, sem ninguém por mim. Está entendendo, filho? Eu sei que a mulher não estava ali mais, era só um corpo, mas era um ser humano. E a história daquela mulher, parece que a história dela morreu com ela. Aí no outro dia, lá pelas 9 horas, chegou até meio com o olho inchado, tudo dormir, a filha dela: ai, padre, voltamos para o velório. Falei: ai, meu Deus, vamos lá abrir aquela capela. Sabe, gente, vamos cuidar um pouquinho com isso. Cuidado com a indiferença, viu? Se você for uma pessoa mais solidária, se preocupar com os outros, pode ter certeza, você vai ter alegria, filho. Você pode ser que você vai perder muita coisa nessa vida, mas a maior riqueza você sempre vai ter, que é as amizades. É você ser uma pessoa querida no meio do povo. Não tem presente maior, porque isso a gente até leva com Deus. Diz o livro da sabedoria que um dia Deus vai perguntar o que é que nós deixamos para as pessoas que vão continuar. O que nós deixamos? E com certeza a palavra de Deus quer dizer dessas amizades, das coisas boas, dos testemunhos, né? Que a gente possa ser pessoas assim solidárias com os outros, mas sempre tomando cuidado com o problema de autoimagem. Agradar todo mundo, pode ter certeza, você não vai mesmo. Quem entendeu a mensagem de hoje, diga comigo: graças a Deus. Graças a Deus.